eu fiquei um ano ruim, eu fiquei muito mal mesmo. A amizade aqui fora com o brasileiro é assim, porque o assalto aconteceu dentro da minha casa. Pensa numa coisa difícil. Cuidado com a amizade. As pessoas têm que parar de romantizar isso. A pessoa colocar a arma na sua cara, que parece um pesadelo. É com muita alegria e gratidão que eu convido a Aline Pis para essa entrevista. Mas antes, deixa eu te dizer que se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e se você está voltando, obrigada. Eu sou a Marcele e você está no Brasi Gringa. Oi, Aline! Oi, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada por aceitar estar aqui no canal Brasi Gringa. Que ótimo, o prazer é todo meu estar aqui com você. Vamos lá, a Aline agora mora em Portugal, não é isso, Aline? Sim, mora aqui na terrinha, né? Morar fora sempre foi um sonho? Foi sempre um sonho. A minha mãe sempre dizia. Quando eu mudei para cá foi muito difícil para ela, né? Até hoje é difícil para ela. E ela sempre fala assim: eu sabia que um dia você iria morar fora, porque você sempre, desde pequena, sempre falou em morar fora. Então eu já sabia que isso um dia iria acontecer, né? E hoje estamos aqui, né? Do outro lado do oceano, né? E o que te motivou a sair do Brasil? Assim, tirando o sonho, a vontade de viver fora do Brasil, eu e minha família, a gente fomos assaltados no Brasil, né? E com isso eu fiquei muito traumatizada, porque o assalto aconteceu dentro da minha casa, a gente estava todos lá, né, na chegada. Então, assim, vendo a violência, né, aos meus olhos lá fora todos os dias, já me colocava medo. Mas quando essa violência ela me atingiu, pronto. Aí eu disse, não quero mais viver aqui no Brasil. Não quero mais. Para mim, eu não consigo mais viver aqui. Não, eu comecei a viver sem paz, sabe? Porque além do que tinha acontecido comigo, ver violências todos os dias não tem como, não tem psicológico que aguenta, né? Então foi o que me impulsionou aí, né? A sair, na verdade. Como que Portugal surgiu na sua vida? Na sua vida e da sua família, né? Pois. Assim, é que eu brinco muito que eu nem sabia que Portugal existia. Eu nunca nem vi Portugal no mapa, né? O negócio era a terra do tio Sam, né? A vontade era para ir. Mas o que acontece? Não deu certo, a gente. Eu me programei, não deu certo, porque eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos, mas entrar pela porta da frente, fazer tudo correto, né? Mas como não deu certo, eu fiquei muito frustrada, fiquei muito triste, mas eu não tinha desistido, né? E aí, na comunicação com familiares, com família, que não tinha dado certo, surgiu uma suposta parente aqui em Portugal. Aí eu encontrei Portugal no mapa, né? E aí que surgiu a oportunidade. Como a minha sede tinha aumentado tanto para sair do Brasil, o único escape que eu tive foi para Portugal, já que os Estados Unidos não tinha dado certo. Depois do assalto, eu fiquei um ano ruim, eu fiquei muito mal mesmo, não queria sair mais de casa. Então, e ele sabia que, querendo ou não, se a gente fosse viver fora, seria melhor do que estar lá no Brasil. Então, ele embarcou nessa história, né, e disse, então, vamos, né? Então, ele acabou entrando nesse sonho junto comigo, né? Então, essa foi a primeira viagem internacional? Foi a primeira viagem internacional, foi a minha primeira viagem de avião, quer dizer, da família toda, né? E meu esposo sempre falava, eu nunca vou viajar de avião, pelo amor de Deus, vai que aquele avião cai lá no mar, o tubarão me come, não dá certo não. Não vou, não. E a gente fez uma viagem super tranquila. Eu que senti um nervosismozinho assim, enquanto eu olhava por lá, tava lá os dois, dormindo, a maior tranquilidade, filha. Parece que estava lá num voo, a primeira vez. E como que foi passar pela imigração? Quando eu cheguei lá, eu fui para a imigração. Aliás, quando eu desci do voo, que eu olhei a fila da imigração, não tinha ninguém. Eu falei assim: ah, não, eu vou no banho, vou no banheiro, vou lavar o rosto, escovar o dente, trocar de roupa, me preparar toda, né? Porque a gente dormiu a noite toda.
Quando eu volto para a fila da migração, minha filha, acho que tinha mais de 200 pessoas na fila. Eu falei, misericórdia, o que é isso? Gente, tudo quanto é parte do mundo que você puder imaginar, tava lá. E aí tá a gente na fila. Assim, com muito medo pelas histórias que a gente escuta, né? Pelas experiências das pessoas. Então, eu tava com muito medo, muito nervosa. Mas, assim, preparadíssima. Preparadíssima, porque eu me preparei durante um ano. Então, eu tava preparadíssima com toda a documentação, com tudo pronto. Mas com muito medo, com muito nervosismo. Eu tava lá na fila, aí eu olhei um guichêzinho assim, que eu falei assim, eu não queria ir naquele ali, aquele homem parece tão bravo, estranho, eu queria ir em outro lugar. Só que, por incrível que pareça, a próxima da fila foi a gente ir naquele. Quando a gente chegou lá, o, o, o cara lá, né, do CEF, ele chegou lá e ele disse assim, bom dia. Aí a gente, bom dia. Aí ele, passaporte, por favor. A gente deu o passaporte, carimbou, boa viagem, pode sair por ali. Glória a Deus! Sim, aconteceu isso. Ele não fez nenhuma, nem perguntar se eu tinha passagem de volta. Nada, 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 nada. E o que mais chamou a atenção quando você chegou aí? Assim, quando eu cheguei aqui, a gente sabe, Portugal é muito lindo, sabe? E aquela sonho que eu tinha de ver casinhas, sabe? Sem portão, sabe? Isso, tipo assim, sabe o que você entrar dentro de um sonho ou dentro de um filme que você assistiu? Foi, eu fiquei impressionada de andar pela rua, sabe? Segurando o meu telefone, segurando a minha bolsa, sem ai meu Deus do céu, eu preciso guardar o dinheiro, preciso guardar o celular, não sei o que lá. Não, sabe? Isso me impressionou muito, muito. Aliás, até hoje eu fico impressionada como que é lindo, como que é bonito, sabe? Nossa, eu fico impressionado com a beleza. Claro que no nosso país também a gente tem beleza, só que assim, parece que todo lugar em Portugal parece que é a mesma coisa, sempre tem aquela beleza. E no nosso Brasil a gente sabe que não é assim. Tem os lugares mais bonitos no Brasil, mas tem os lugares que são bem feios no Brasil, né? Devido às construções indevidas, esgoto e essas coisas tudinho, né? Então isso me impressionou muito, sabe? E qual parte da adaptação foi mais difícil? Então, assim, foi muito difícil, né? E assim, quando a gente entra, a gente parece que entra num sonho, né? Mas depois disso, você não vive mais um sonho. Você vive o período de adaptação, que parece um pesadelo. Aí você pensa assim, poxa, era um sonho entrar aqui nesse país e agora eu estou vivendo isso. Mas é o período de nascer de novo. A gente fala aqui que a gente nasce de novo, só que a gente nasce adulto sem nada aqui, só com a roupa no corpo. Né? E o período mais difícil é esse, né? O aconchego. Porque emprego aqui tem, trabalho tem. Se trabalha mais do que no Brasil, mas se trabalha. Mas o aconchego, sabe? Se sentir em casa. Isso é mais difícil. Quando a saudade bate, sabe? Desse aconchego que a gente tem no Brasil e não tem aqui no início, é muito difícil, muito difícil. E agora, como que é a sua vida em Portugal? Sim, agora minha vida já está estabilizada, né? Porque vai fazer 5 anos que a gente está aqui. Então, assim, a gente já se estabilizou, né? Então, a gente já tem as nossas coisinhas, já tem a nossa casinha, já tem emprego fixo, né? Já tem. A gente já se instalou. Hoje eu posso dizer que a gente se sente em casa, sabe? Hoje a gente já, se passar qualquer perrengue, a gente não passa aquele perrengue na mesma sensação do início, que você tá sozinho, desamparado. Não, hoje a gente já sente que a gente faz parte da terrinha. Você estava dizendo que os lugares aí em Portugal são todos muito bonitos e tudo. Conta um pouquinho da sua cidade para nós. Tem tudo que eu preciso aqui, mas é essa pegada mais de natureza, sabe? Essa pegada mais do campo, né? Porque é uma vida mais barata do que a vida da capital. E quando a gente quer ir, a gente pega a estrada e vai na capital. Confesso que eu estou me adaptando a morar em cidade pequena, porque no Brasil sempre morei em cidade grande normal, né? Não é fácil, ainda me pego apaixonada pelos prédios. Mas a gente vai aprendendo a amar as arvrinhas da vida, né? Da onde você é no Brasil?
Eu sou de Minas Gerais, né? E vivi também um pouco de tempo no Espírito Santo. Como que é ter amizades com os portugueses? Assim, eles são muito desconfiados, né? São muito desconfiados, né? Principalmente a gente que é imigrante e tal. E tem muito imigrante que vieram para cá no passado e mancharam a nossa imagem, né? Como brasileiro aqui. Então, isso faz com que eles fiquem mais com o pé atrás com a gente. Mas, assim, quando tem muitos que têm um coração bondoso, sabe? Que vê a gente em situações difíceis, que ajuda, né? E através dessa ajuda que surge a amizade, surge o carinho, porque eles prezam muito da pessoa ter caráter. Por exemplo, eles te ajudam. E quando eles te ajudam, eles veem que você é uma pessoa de caráter, uma pessoa de família, uma pessoa honesta, pronto. Mas isso é deles, eles observam. Se você for, sim, aí, aí a ajuda que eles deram, daí parte em diante a amizade. Teve uma época que a gente foi passar o Natal, só eu e minha família unida. Aí teve um que falou assim: não, vocês não vão passar o Natal sozinhos, vai passar comigo na minha casa, junto comigo, com a minha família. Passei o Natal, passei a virada do ano com eles. Fizeram tanta comida que não tinha condição da gente comer, sabe? Então, assim, sabe, eu acho interessante esse carinho, essa fidelidade que eles têm com a gente, sabe? Tipo assim, se eles te adotou como amigo, filha, eles vai ser fiel com você, eles vão estar com você, sabe? Eles vão estar. Mas só que também, se errar com eles, já era. Porque eles depositou em você a confiança que eles tinham, mesmo sabendo dos que vieram e fizeram de errado. Porque nós brasileiras, mulheres aqui, nós não temos boa fama. Qual fama que nós temos aí? Nós temos a fama de prostituta. Toda brasileira aqui é prostituta. Entendeu? Então, assim, então você ter a confiança deles de que você não é isso, sabe? É muito significante para eles. Entendeu? Porque eles não vão abrir a casa deles, não vai abrir a vida deles para qualquer um. E eu fui grata de todos os lugares que eu morei aqui em Portugal, sempre os meus vizinhos eram portugueses. Nunca tive vizinho brasileiro. Sempre tiveram um amor imenso por mim. Imenso, você não tem noção. Que eu falava assim, foi Deus que enviou, porque eu chegava a me sentir em casa de tanto cuidado, de tanta ajuda, de tanta, sabe, solidariedade da parte deles comigo. Todos, todos. E você tem amigos brasileiros aí? Eu tenho amigos brasileiros, assim, eu fiz, né? A gente acaba que se enturmando, porque é uma forma da gente sentir em casa, porque querendo ou não, quando você tem amizade portuguesa, você tá ali conversando com eles, mas tem coisa que a gente fala, eles nem entendem, tem coisa que eles falam também, eu não entendo. Às vezes o que é engraçado para eles não é engraçado para mim, vice-versa. Então eu tenho, sim, várias amizades com brasileiros, mas todos os brasileiros que eu fiz amizade, hoje não tá na minha vida. Eu não sei o que acontece com os brasileiros. Eles se afastam. Eu não sei se eles não conseguem ver você conquistando as coisas e não suporta aquilo e afasta. Sabe? O brasileiro, ele acaba perdendo um pouco da união quando sai aqui fora. Você tem. A minha igreja, ela é cercada de brasileiro. Agora, tem pouco tempo que eu tô nessa igreja. Então, assim, eu tô fazendo novas amizades, a gente tá ali unido. Mas quando eu mudei para cá, para essa cidade aqui, porque eu mudei agora de bairro. Mas quando eu mudei para essa cidade, eu tinha muito. A igreja que eu era só tinha brasileiro, tinha muito brasileiro, vivia na minha casa. Hoje eu praticamente não tenho contato com nenhum deles. Pergunta se aconteceu alguma coisa, nada. Mas é estranho, a amizade aqui fora com o brasileiro é assim, parece que não dura. Passa de amigo e se torna conhecido. Qual a sua passagem bíblica favorita? E por quê? Do meu ponto de vista, eu acho assim, a Bíblia é difícil você dizer que tem um versículo específico, por quê? Porque quando você lê aquele versículo, ele bate na sua alma de uma maneira sobrenatural. Você vira o capítulo, vai para outro, aquele versículo bate mais forte ainda na sua alma, sobrenatural. Aí você fica assim, meu Deus do céu, qual que é o preferido? É todos. Mas tem um que eu sempre falo, que está em Mateus,
buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? A justiça e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu estou cuidando do reino, quando eu estou cuidando das coisas de Deus, Ele está cuidando de tudo aquilo que possa me fazer falta. E é isso o carro-chave da vida. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o reino, é sobre Ele, é sobre ganhar vidas, tirar vidas do pecado, que estão sendo escravizados, que estão morrendo, que estão em depressão, estão tirando a sua própria vida. E isso é viver pelo reino. Porque quando eu vivo pelo reino, nada me falta. Quando eu vivo pelo reino, ele supre as minhas necessidades. Quando eu vivo pelo reino, a justiça na minha vida ela é feita. Então, é pelo reino, não é por mim. Essa teologia que eles estão impregnando na mente das pessoas, de que, ai, você é queridinho, ai, você é isso. Não, não é sobre mim. Não é nada sobre mim. Eu não tenho coragem de morrer na cruz pela vida de ninguém. Eu não sou santa, eu tenho falhas. Então é sobre aquele que não tem falha. E por que eu tenho que vir nessa terra para viver para mim? Não faz sentido. Eu tenho que viver por reino assim como ele viveu. Jesus veio aqui e viveu por reino sem nenhum pecado, sem nenhuma falha. E ele me deu a mim e a você a oportunidade de viver também para o reino, para um dia poder encontrar com ele, dar aquele abraço e agradecer. Meu Jesus, obrigada por tudo que o Senhor fez por mim, mesmo sem merecer. Então, que as pessoas não esqueçam desse versículo, que ela coloque ele gravado no coração, assim como eu fico gravada. Sempre quando eu começo a me distanciar de um pouco de Deus, da palavra, porque a gente é assim mesmo, é normal, né? É da nossa carne. Aí eu lembro, mas eu tô pelo reino. Eu tô aqui pelo reino. Eu preciso trabalhar. Se eu não fizer a minha parte, o outro vai fazer a parte dele, mas não a minha. Então eu tenho que fazer a minha parte. É pelo reino, é pelo meu próprio benefício também. Porque quando eu trabalho pelo reino, um Deus todo-poderoso que ninguém pode ir contra ele, está trabalhando a seu favor. Quais as diferenças que você percebeu entre congregar no Brasil e congregar em Portugal? Ai, mulher, pensa numa coisa difícil. É isso. Por quê? Porque as igrejas na Europa são igrejas extremamente, igreja evangélica, são, na verdade não é igreja, são as pessoas, extremamente fria. Fria, fria. A quentura que a gente sente na igreja no Brasil, a gente não tem aqui. Graças a Deus que agora eu mudei de igreja, uma igreja bem grande, bem avivada, que todas as vezes que eu piso o meu pé lá, parece que eu tô no Brasil. Eu sinto uma quentura espiritual, uma coisa tremenda, que eu falo assim, meu Deus do céu, obrigado por ter me apresentado essa igreja. A igreja, ela só é quente, ela só é avivada quando você tem o Espírito Santo. Entendeu? E aí fica difícil. E foi muito difícil para mim, muito. Eu fiquei 1 ano sem congregar, chorava, orava, falava pro Deus, meu Deus, abre uma porta, abre uma porta. Eu tô morrendo espiritual, eu preciso congregar. Porque as igrejas onde eu passava era igreja extremamente fria. Igreja que você entra, você sai do mesmo jeito, ou até pior, porque você sai com um peso, sabe? Justamente por isso, né? Para as pessoas não dar credibilidade que dão lá no Brasil para uma igreja, não dão aqui. E isso é triste. Isso é triste, porque o mesmo Deus que opera no Brasil, opera aqui, opera nos Estados Unidos, opera em qualquer lugar do mundo. É a mesma santidade que ele requer lá, ele requer aqui. Entendeu? Então não é porque às vezes eu moro numa cidade que os membros da minha igreja não moram perto da minha casa. Então eu acho que eu tenho o direito de viver a vida que eu quiser. E quando eu chegar na igreja, o Espírito Santo vai agir? Não vai. Porque nada se esconde do Espírito Santo. Nada se esconde de Deus. Entendeu? O que é feito no oculto dos olhos humanos, no olho de Deus, não passa batido. E Deus não opera em altares, em igrejas que estão com pecados escondidos. Ele não vai operar. Ou as pessoas se posicionam como cristão de verdade e obtêm de novo a santidade de Cristo para que o Espírito Santo seja avivado nessas igrejas aqui, ou vai continuar morrendo, ou vai continuar fria do jeito que estão.
que você considera importante para manter essa intimidade com Deus? Assim, todo ser humano é instável. Não existe ser humano, porque até então nós não somos 100% espiritual e nem 100% carnal. Temos que ser 50% um e 50% o outro. Precisamos viver a nossa vida carnal, precisamos viver a nossa vida espiritual. Só que tem que ter um equilíbrio, 50% um e 50% o outro. Para mim não viver 100% carnal, eu preciso alimentar o meu espírito. E o meu espírito é alimentado com intimidade com Deus. Eu sou sua amiga por quê? Porque eu tenho intimidade com você, eu converso com você. Se eu não converso com você, se eu não tenho tempo para conversar com você, eu não vou ser sua amiga. Eu vou afastar de você, vou afastar. E daqui a pouco a gente se torna conhecido. Que é o que muitos estão acontecendo. Eu creio em Deus. Não, você é conhecido. Quer dizer, Deus é o seu conhecido. Deus é o seu conhecido, porque você não tem intimidade. Não pega uma Bíblia. Crente que fica a semana toda sem pegar na Bíblia. Não ora. Orar é difícil orar. Mas orar é relacionamento. Orar sabe o quê? É dizer assim, Deus, eu sou dependente de você. Orar é dizer para Deus assim, sozinho eu não consigo. Sozinho a minha carne vai ganhar. E a minha carne não pode ganhar. Eu preciso ser 50% de um e 50% de outro. Quando você tá com fome, você faz o quê? Você come, que senão você vai dar pressão baixa, vai desmaiar, vai fazer qualquer outra coisa. E a nossa alma é a mesma coisa. Quando ela tá com sede, fome, eu vou para os pés de Jesus. Eu vou conversar com ele, eu vou falar com ele. Ele está sempre lá, de braços abertos, me esperando. No meu tempo. A minha instabilidade, porque nós seres humanos somos assim. Um dia a gente está com a fé 100%. Outro dia a fé está 100%. Não importa, Deus sabe disso. Ele já sabia que seríamos assim. Mas o importante é que tenha pelo menos 5%. Que ela esteja lá. Né? Porque, e se esforçar. Hoje eu não tô com vontade de ir na igreja. Hoje eu não tô com vontade de orar. Hoje eu não tô com vontade de ler a Bíblia. Hoje eu não tô com vontade de fazer isso. Não é questão de ter vontade. É questão de fazer. Porque se você passar, a sua carne não tem vontade. E ela nunca vai ter. Mas o teu espírito tá pronto. O seu espírito tá chamando ele. Vem me preencher. Então é eu lutar contra a minha carne. Mas eu vou orar sem vontade? Ora sem vontade. Que daqui a pouco, sem você perceber, minha filha, você tá em lágrimas, minha alegria, pulando, e rodopiando, e falando, nossa, gente, eu nem tava com vontade. Hoje eu já entrei já de cabeça. Eu falei, pois é assim que a gente tá na presença do Espírito Santo. É assim que a gente faz para não se afastar dele. Então não dá para falar assim, eu estou com Deus, mas eu vivo no pecado. Não dá. Não dá para juntar esses dois. Então, para mim não me afastar de Deus, eu preciso buscar santidade. Mas esse pecado para mim é difícil largar. A palavra do Senhor disse: vem como está, venha com o seu pecado, venha do jeito que você está. E Ele te dará força para desapegar desse pecado. Ele te dará força para nunca mais ter prazer nesse pecado. Entendeu? Porque a gente só está enchendo o nosso ego, a nossa carne. E depois se torna um vazio aqui. Então, para se apegar a Deus, para não ter esse distanciamento de Deus, a gente precisa ter intimidade com Ele e viver fora do pecado. São duas coisas essenciais que uma pessoa tem que ter. É viver fora do pecado e ter relacionamento com ele, é falar com ele, é conversar com ele. Tem tanta gente que fala assim, eu não sei o que eu vou falar com Deus. Mas quando você liga pro seu amigo, você não sabe falar? Pois é, a mesma coisa. Mesma coisa. É virar para ele e falar assim, oh, meu Deus do céu, eu tô diante do Senhor, não sei o que falar, não sei o que falar. Pois é, porque a gente tem na cabeça da gente, fomos criados pela cultura, que a gente acha que para falar com Deus, para olhar, para chegar diante de Deus, a gente só tem que pedir. E não é isso. Não é isso. Mas eu não tenho nada para falar com Deus, não tenho nada para pedir. Parabéns. Até minha filha já me disse isso. Não tem? Ótimo, não tem nada para pedir? Parabéns, não pede nada não, mas conversa com ele. Sempre temos algo para falar com Deus, sempre. Uma coisa que eu tenho falado com uma amiga minha sempre, esses dias, que eu falo assim, às vezes a gente ora tão robotizado que a gente esquece de falar assim,
Meu Deus, eu ando tão preocupada, tira essa preocupação de mim. Coisas do seu dia a dia, até coisas ruins de nós mesmos. Às vezes você olha com o olho torto por outro, meu Deus, tô sentindo ódio daquela pessoa. Tô com inveja daquela pessoa. Não deixa eu entrar na fofoca, sabe? Sempre vamos ter algo para falar com Deus, sempre, sempre. Tanto de bom, tanto de ruim de nós mesmos, porque nós somos falhos. Quem somos nós? Somos pó. Alguém falar que não tem nada para falar com Deus, tá precisando de rever os seus conceitos novamente, porque temos. Temos. Somos sujos. Nós somos sujos. Nós somos sujos. Mas a gente se limpa quando a gente se achega a perder. Esse é o segredo. Esse é o segredo para não se afastar de Deus. Entendeu? Porque Deus, ele nunca se afasta de nós. Nunca. Mas nós, pelos nossos próprios pensamentos, nossas próprias vontades, a gente se afasta de Deus. Mas a gente não pode, porque a gente, longe dele, estamos vulneráveis às artimanhas do inimigo. O que você tem a dizer para quem está sonhando em morar em Portugal? Então, eu penso assim, toda pessoa tem um sonho de alguma coisa, né, na vida, tanto morar fora ou tanto de qualquer outra coisa. O que a gente tem que fazer, a gente tem que se programar. Planejamento. Não dá para fazer nada na loucura. Porque quando a gente faz na loucura, a gente não sabe, quer dizer, você não consegue prever o resultado daquilo, né? Mesmo sabendo que se você programar, você também pode não saber, mas você se programou. Para mim vir para Portugal, eu me programei durante um ano. Pesquisei tudo do país, tudo, 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 toda a documentação que tinha que ter, tudo que você puder saber sobre Portugal, eu pesquisei durante um ano, né? Então, assim, para se programar, pesquisa, sabe? Pesquisa e cuidado com as experiências das pessoas. Cada pessoa tem sua experiência. Cada pessoa vive uma coisa diferente, vai pela lei, vai programar alguma coisa, vai pela lei do país. Escuta, veja a experiência de outras pessoas, pega aquilo para você. Se caso aquilo acontecer, você sabe como mais ou menos lidar, porque você viu que alguém passou. Mas não leve isso para a sua vida, porque cada pessoa tem a sua experiência. E não é garantido que você vai passar pela mesma coisa do que eu. Então, planejamento, planejamento. Porque a pessoa fala assim: quantos dinheiro precisa levar para Portugal? Tanto. Não. Eu tenho minha família de 3 pessoas, às vezes você não é 3, às vezes você é 2, ou é uma, às vezes sua família é muito mais, entendeu? Então, assim, você pega a experiência da pessoa, caso se acontecer, você sabe mais ou menos como lidar, mas se planeja dentro da lei do país, dentro da lei, dentro dos princípios do país. Se planeja baseado nisso. Porque se acontecer qualquer coisa com você, até a imigração, porque depois da imigração tem outra história ainda, tem outro planejamento ainda, você está baseado na lei. Você está baseado ali no artigo que está ali. Entendeu? Então, olha, eu vim para cá, mas eu estou dentro da lei, eu estou dentro dos princípios do país. Entendeu? E depois da migração para cá, é outro planejamento. Cuidado com a amizade. Cuidado com pessoas que vai abrir. Pode vir que eu abro a porta da minha casa para você. Cuidado com essas pessoas. Entendeu? Cuidado que a gente tem vários relatos de pessoas sendo escravizadas, maltratadas, por pessoas que abriram a porta da casa, falaram que era amigo e não sei o que lá, e depois não era amigo, é nada. Então, muito cuidado com isso. Então, tem que se programar mesmo, tem que ter confiança. Não dá para fazer as coisas na loucura, porque viver aqui fora não é fácil. Não é fácil. As pessoas acham que aqui fora não tem mendigo, que não tem gente que mora debaixo da ponte. Não tem na mesma quantidade do Brasil, mas tem. E tem pessoas que vêm para cá sem programação, que dormem na calçada, porque tem que levar para algum abrigo, para qualquer coisa, por quê? Porque veio de qualquer jeito. Entendeu? Fora as decepções que às vezes com um amigo que fala que vai te dar apoio e não te dá nada, entendeu? Então, tipo assim, programação, planejamento, planeja. Querendo ou não, você está indo por um país diferente do seu, né? Extremamente diferente. Você não conhece nada, você está nascendo de novo. Quando a gente nasce do útero, a gente não precisa fazer nada porque tem alguém cuidando de nós, mas quando a gente nasce aqui, você tem que correr atrás com suas próprias pernas.
entendeu? Então, a gente precisa ter um planejamento, e esse planejamento você não pode confiar 100% nas pessoas. As pessoas, elas são instáveis, as pessoas, elas são traidoras, as pessoas não são honestas, não são todas, mas você vai colocar sua mão no fogo para saber se a pessoa é totalmente honesta com você ou não. Eis a questão, entendeu? Então, tem que planejar mesmo, pesquisar bastante, porque ser imigrante não é fácil. Ser imigrante não é fácil. Os primeiros anos são terríveis. Eu vi vários e vários brasileiros voltando para o Brasil com um ano, um pouquinho mais de um ano e menos de um ano, por não suportar a vida aqui. As pessoas têm que parar de romantizar essa riqueza que existe fora de qualquer país a não ser o Brasil. O rico, ele é rico quando ele nasce rico ou quando ele tem muito dinheiro na conta. Mas até então, para onde que você for, você não será rico se você não trabalhar. E outra, mesmo você trabalhando, você tem quase 90% que você não será rico. Você só vai ter uma qualidade de vida diferente da do Brasil. Vai conquistar algumas coisinhas a mais do que custar no Brasil. Mas não venha para a Europa ou para os Estados Unidos, para onde quer que seja, achando que você vai pisar aqui e vai ficar rico. Que você vai ficar milionário, que você vai achar um pé de árvore cheio de dinheiro. Não, aqui se trabalha o triplo do Brasil. E muitas das vezes você nem ganha o tanto que você trabalhou. As pessoas têm que parar de romantizar isso. Porque aqui, eu falo para você, vai fazer 5 anos que eu tô aqui, eu não sou rica. Eu não sou rica. Eu simplesmente trabalho, tenho a minha vida como qualquer pessoa tem no Brasil. A diferença é que o poder de compra aqui é diferente do Brasil. Mas se eu parar de trabalhar, eu vou morrer de fome. E o rico, se ele parar de trabalhar, ele não morre de fome, porque ele tem a conta bancária cheia de dinheiro. Mas aqui, as pessoas acham que só porque você trabalha, você é rico. Se você parar de trabalhar, você morre de fome do mesmo jeito, minha filha. É a mesma coisa no Brasil. Se parar de trabalhar no Brasil, você morre de fome. E aqui é a mesma coisa. Não romantiza. Eu nunca saí do meu Brasil achando que eu viria para Portugal para ser rica. Porque que Portugal não dá dinheiro para ninguém. A gente sabe disso. É um dos países mais pobres aqui da Europa. Não dá dinheiro. Eu vim para cá buscando segurança e uma qualidade de vida melhor. Foi isso que eu vim. Nunca. E até mesmo nos Estados Unidos. Estados Unidos não deixa ninguém rico. Ele te dá um poder de compra que você tem, que você não tem no Brasil. Mas vai para os Estados Unidos achando que você vai trabalhar e de uma hora para outra sua conta bancária vai estar lá $1 milhão. Não vai, não. E mesmo assim, $1 milhão não é deixar ninguém rico. Já foi o tempo que $1 milhão era de rico. Já foi o tempo. Entendeu? Então, assim, ter essa consciência. Para que eu quero ir? Por que eu quero ir? Faz sentido eu ir? Faz eu sentir largar minha vida, largar o meu emprego? Eu ganho bem, eu não ganho? Lá é colocar na balança. É colocar, ver se o que você vai buscar lá faz sentido para sua vida. Entendeu? Porque uma das coisas eu falo, se for vir para Portugal buscando dinheiro, já se frustrou antes de sair do Brasil. Não precisa nem sair, porque aqui não se ganha dinheiro. Aqui você se mata de trabalhar para ter sua casinha, para ter suas coisinhas normal, como uma vida de pessoa normal no Brasil. Então, se planeja bastante, coloca na balança para ver se vale a pena. Você tem planos de morar no Brasil novamente? Não, não tem. Só se Deus quiser mesmo, mas eu não tenho. Eu gosto de morar aqui, né? Porque até então eu disse para você, o que eu vim buscar, eu encontrei. Entendeu? Então, eu não vou abandonar o que eu vim buscar por um país que eu sei que não melhorou nada naquele quesito que me tirou de lá. Então, não tenho pretensão. Para você ter ideia, eu não tenho nem vontade de visitar o Brasil. Por agora. Não tenho vontade de passear no Brasil. Não tenho essa vontade. Já morri de saudade, já chorei no início. Hoje eu já nem choro tanto da saudade. Já ficou mais sustentável. Mas eu não tenho. Eu não tenho, não sei se é por causa do trauma ainda, né? Porque você sofreu um assalto dentro da sua própria casa, a pessoa colocar a arma na sua cara, na frente da sua filha, do seu marido, é muito, sei lá, não sei nem o que dizer.
né? Então, assim, não sei se é por causa disso ainda, mas eu não tenho vontade ainda de passear no Brasil. Talvez surja um dia ainda, né? Mas eu não tenho vontade de morar no Brasil, não tenho vontade de fazer a minha vida aqui, viver por aqui, ficar velhinha aqui, morrer aqui, daqui partir para a glória. A Aline tem um canal no YouTube, a Aline tem Instagram. Convide as pessoas para as suas redes, Aline. Sim, eu tenho um canal no YouTube, já tem um tempinho, né? Uns anozinho. Tem as redes sociais, né? O canal no YouTube, eu dou muitas dicas do cabelo, né? Para como manter esse cabelinho no lugar, né? Do jeito que a gente quer, né? Então, se você tiver interesse, tiver bastante dúvida, tiver o cabelo cacheado, tiver uma amiga, ou tiver uma filha, uma sobrinha, né? E você tá aí pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com a cabelo dessa menina? Não consigo deixar bonitinho e tal. Então, corre no canal, se inscreva, porque lá tem várias dicas pro nosso cabelinho cacheadinho, né? Tem para cabelo liso também, porque tem várias dicas de crescimento, né? Para queda, tem várias dicas lá para os nossos cabelos, que é a nossa moldura do nosso rostinho, né? Que o que seria de nós se não fosse a beleza do nosso cabelo, né? Não importa qual o tipo de cabelo, meu filho. O nosso cabelo nos deixa mais linda, com certeza, né? E as redes sociais. Ai, meu canal é Aline Pis. Pensa na pizza. A pizza. Então, tira o ar da pizza. E fica Aline Pis. Aline Pis, procura lá. E as redes sociais, estou fora por tempo indeterminado, né? Quero me desintoxicar um pouco das redes, viver mais no off, viver mais a minha vida no particular com a minha família e deixar de viver um pouco para as redes sociais, né? Porque eu não sou escrava de nada, né? Jesus me libertou. Então as redes também não podem me escravizar e não pode escravizar ninguém, né? Não pense você que se você desinstalar as redes, os seus aplicativos, parar de ir para as redes que você vai morrer, vai não. Você vai continuar vivendo, aliás, vai viver melhor, né? Vai se interessar mais por o mundo offline, como se diz, né? Porque o mundo offline está morrendo porque as pessoas estão vivendo o mundo no online, né? E precisamos regar o nosso mundo offline também, né? Então eu resolvi um pouco viver no offline, mas o canal tá lá com dicas, né? As redes sociais também tá lá com a palavra de Deus para você. Quando eu saí, eu deixei lá. Então, se você quiser entrar, pode entrar lá no meu canal no YouTube. Eu tenho o link, né, que manda para as minhas redes sociais. Então, você pode entrar lá no Aline Pis, no YouTube, pegar as dicas e depois ir para as redes sociais também e me encontrar por lá, né? Porque a gente continua vivendo, né? Esse é o intuito. Continue vivendo, mesmo nas redes ou fora das redes, né? O segredo é não parar de viver, né? Aline, muito obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar essa parte da sua história conosco e que o Senhor continue abençoando todos os seus planos. Amém, minha linda, amém. Recebo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu canal, abençoa a sua família aí, onde que você se encontra, né? Que as portas do céu possam se abrir para você a cada dia, com saúde, com prosperidade, com sabedoria, com discernimento. Que você continue sendo essa mulher alegre, inspiradora, simpática, amorosa, carinhosa para as pessoas que estão do seu lado, comigo. Quem não sabe, né? A gente só se conhece pelas redes, né? E a gente tem um carinho muito grande uma pela outra. Então, que você continue. Eu sempre falo que quando eu escuto a sua voz, eu sinto uma alegria, uma paz, uma serenidade, uma mansidão, uma coisa tão gostosa. Então, continue, filha, continue, sabe por quê? Porque Deus abençoa aquele que abençoa a vida do outro. Então, que você continue com essa bondade na sua alma, no seu coração. E que as bênçãos do céu, filha, seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E se for da permissão do nosso bom Deus, a gente vai se encontrar um dia e vai tomar aquele café dando risada e muitos abraços, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito, muito, muito obrigada, Aline. Deus abençoe você. E depois, outras entrevistas acontecerão
com a Aline aqui, porque esse foi só um tópico, tá, gente? Mas tem muita coisa boa vindo por aí. Continua aqui, continua aqui. Aline, ó, muito obrigada e até a próxima. Beijo, até a próxima. Fica com Deus.